Louvado seja o Senhor. Um pouco de história sobre esse esboço que está na mão dos irmãos. Recentemente teve uma conferência de língua chinesa e lá foram liberadas 5 mensagens sobre esse título que aí está: combater o bom combate, terminar a corrida, guardar a fé e amar a manifestação do Senhor, a fim de receber a recompensa de Cristo como a coroa da justiça. Amém. E tivemos o mesmo sentimento de aqui no Rio, na conferência regional, liberar ao mesmo encargo. Só que o tempo nosso é pouco. Então o que foi feito? As mensagens 1, 2 e 3 foram resumidas nesse único esboço que está na sua mão aí. A mensagem 4 lá é a segunda daqui hoje. E a quinta lá será a terceira amanhã. Amém? Amém. Então estão perfeitamente atualizados. Trata-se de um resumo bem sintético. É bem redundante mesmo, porque 3 mensagens em uma, só pela graça do Senhor. E aqui falamos da manifestação do Senhor. Na restauração, quando falamos em manifestação, volta do Senhor, não é uma mera escatologia, entender conexão entre Daniel, Apocalipse, Mateus 24, não é nada disso. É amar mesmo. Amém. É desejar mesmo que Ele venha de fato, para acabar com tudo isso que está aí. Amém. E venha de fato o seu reino. Amém. Nós amamos de fato a segunda vinda do Senhor. Amém. É nesse sentido e nessa amplitude. Amém. Vamos ler o tema geral junto, irmãos? Sim. Todos têm os bolsos na mão, né? Amém. Combater o bom combate, terminar a corrida, guardar a fé e amar a manifestação do Senhor, a fim de receber a recompensa de Cristo como a coroa da justiça. Amém. Também o título da mensagem 1. Combater o bom combate, terminar a corrida e guardar a fé. Aleluia! Amém. Estamos aqui, irmãos, para combater o bom combate. Amém. Para terminar a corrida. Sim. E para guardar a fé. Amém. Gostaria de convidar os santos para que lêssemos juntos 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 6 a 8. Amém. Podemos? Amém. Senhor Jesus. Pois eu já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça, com a qual o Senhor, justo juiz, me recompensará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua manifestação. Amém. Aleluia! Irmãos, precisamos ser esses que amam a manifestação do Senhor. Amém. Aleluia! Amém. O Senhor Jesus nos disse que aquele que me ama e guarda a minha palavra, o Pai o amará. Sim. E ele e o Pai virão e se manifestarão a ele. Sim. A manifestação do Senhor, como disse nosso irmão Esther, não se refere apenas à vinda do Senhor no futuro, mas o Senhor quer se manifestar a cada um de nós hoje. Amém. Gostaria também de dar um panorama. Essas palavras que Paulo falou aqui, irmãos, são palavras que ele falou no final da sua vida. Paulo, no versículo 6, ele fala que já está sendo oferecido, derramado como libação. Paulo está aqui preso em Roma, bem no final da sua vida. Ele sabia que seu fim estava próximo, então ele teve o encargo de escrever. Ele
é interessante observarmos, Paulo não escreveu essa epístola para uma igreja, mas ele escreveu essa epístola para uma pessoa, o seu jovem cooperador Timóteo. Qual era a preocupação de Paulo? Paulo, irmãos, ele é aquele que na sua vida, o tempo de ministério de Paulo foi um pouco mais de 30 anos. Paulo se converteu, Paulo creu no Senhor, ele teve a visão celestial quando estava no caminho para Damasco, e ele foi obediente a essa visão celestial até o último dia da sua vida. Agora, mais de 30 anos depois da sua conversão, mais de 30 anos depois do início do seu ministério, Paulo tem uma preocupação. Paulo percebe que ele vai ser martirizado, Paulo sabe que vai ser martirizado, e Paulo percebe que nas igrejas da Ásia haviam pessoas que estavam ensinando coisas diferentes da economia de Deus, do plano eterno de Deus. Isso causava confusão na igreja, e a igreja não tinha um alvo. A igreja estava perdendo um alvo da economia eterna de Deus. Então Paulo escreve ao seu jovem cooperador Timóteo. Irmãos, Timóteo era muito jovem mesmo. No final do ministério de Paulo, Paulo ainda fala para que ninguém desprezasse a juventude de Timóteo. Isso significa que quando Timóteo se juntou a Paulo no ministério, provavelmente ele ainda era um adolescente. E agora, Paulo está preocupado que as igrejas percam o foco da economia de Deus, percam o foco do plano eterno de Deus, e se percam em loquacidade frívola, em palavras vãs, em filosofias, em vários tipos de argumentação. Então Paulo encarrega Timóteo de um dever. Este é o dever que te encarrego. Amém. Aleluia! Amém. Irmãos, nós hoje aqui somos os Timóteos que estão com essa carga que o apóstolo passa. No Algarismo Romano 1, diz assim: como revela 2 Timóteo 4,7, a vida cristã adequada é tripla. Ela envolve combater o bom combate, correr e terminar a corrida e guardar a fé. Algarismo Romano 2, combati o bom combate. Amém. Letra A, os crentes combatem o bom combate recebendo a incumbência do apóstolo. Irmãos, o que nós estamos fazendo hoje aqui nessa tarde? Estamos aqui para receber uma incumbência. Amém. Nós somos os Timóteos de hoje, não somos gigante espiritual como Paulo. Não somos aquele que viram o Senhor na sua glória, mas somos aquele que receberam a revelação e o entendimento da economia eterna de Deus. Amém. Agora o Senhor coloca essa responsabilidade sobre cada um de nós. Sim. Essa era a preocupação de Paulo. Amém. Que alguém levasse a economia de Deus adiante. Sim. E para isso ele incumbe o seu jovem cooperador Timóteo. Amém. Na letra A fala que os crentes combatem. Amém. Os crentes combatem. Amém. Não é como um hino antigo dizia, né? Antigo não tão antigo assim. Eu só quero estar em meu Jesus. Não é bem assim não. Tá aqui, ó. Combater o bom combate, terminar a corrida e guardar a fé. Amém. A vida cristã, ela é ativa. Amém. O tempo todo. Amém. Há que ter atividade, no sentido de combater. E é uma incumbência. Amém. Mas diz no número 1 aqui que diz respeito à economia de Deus. Sim. De vez em quando essa palavra volta, esse versículo volta. Amém. Algumas versões da Bíblia traz como dispensação, traz como serviço, e esconde essa palavra tão importante, economia de Deus. Para quem está nos visitando, é bom entender o significado disso. Semanas atrás, o mundo inteiro comemorou a chamada Páscoa. E o que ocorreu ali? Lembraram de novo aquele sacrifício que o Senhor fez há quase 2 mil anos atrás. Crucificado, aquele negócio todo. Isso é só uma parte da história. A economia de Deus é mais completa.
ele tornou-se carne, mas também tornou-se o Espírito que dá vida. Amém. O assunto é mais amplo, é mais completo. Amém. Economia de Deus é isso, é um evangelho completo. Aquele que morreu por nós, sim, ele ascendeu, Amém. mas também descendeu como Espírito. Amém. Isso é economia de Deus. Amém. Deus se fez homem para que o homem se torne Deus em vida, em natureza e expressão, mas não na deidade. Amém. É por isso que labutamos e combatemos pela economia de Deus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação que a economia de Deus fosse levada adiante. Deus se encarnou, o Sim. Verbo se tornou carne, o último Adão se tornou o Espírito que dá vida. Amém. E esse último Adão, ele se dispensou para dentro do nosso espírito. Amém. Agora nós estamos sendo transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Senhor Espírito. Então Paulo tinha essa preocupação, que as igrejas andassem nessa meta, Sim. andassem nesse caminho. Por isso Paulo, ele fala que Timóteo ele deveria combater aqueles que ensinavam coisas diferentes da economia de Deus. Irmãos, aqueles que ensinam coisas diferentes, eles não têm a preocupação com o corpo. Na verdade, eles não viram o corpo. Sim. Eles só viram a sua própria filosofia, só viram o seu próprio ponto de vista, e eles querem que as pessoas observem isso. Mas esse não é o cerne, não é o ponto central da fé. O ponto central da fé é que Deus, em Cristo, como Espírito, seja dispensado para dentro de cada um de nós. Amém. E esse dispensar produz algo. Ele produz o corpo. Sim. Ele produz o novo homem. Amém. Ele produz o corpo que resultará na noiva de Cristo. Amém. Senhor Jesus. Amém. E é por isso que nós estamos aqui hoje, irmãos. Sim. Lutando pela economia de Deus. Amém. Paulo fala que na plenitude da economia de todos os tempos, Deus em Cristo encabeçará todas as coisas. Amém. Tanto as do céu como as da terra. Sim. E no livro de Efésios ele continua dizendo: e como cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Ou seja, irmãos, se a igreja ela perde essa visão central, a igreja não pode ser a plenitude daquele que enche todas as coisas. Continua. Amém. Aqui no número 3, fala assim: essa luta é segundo o ministério do apóstolo sobre o evangelho da graça e a vida eterna para a glória de Deus bendito. 4. Por um lado, Timóteo deveria combater os ensinamentos diferentes. Por outro, ele deveria cumprir a economia de Deus. Esse combate aqui, irmãos, sempre que lemos nas redes sociais, qualquer coisa que destoa e você segue a pessoa ou está naquele grupo ou canal, é sua função esclarecer as coisas. Aproveite a oportunidade e poste a coisa correta. Poste uma nota da versão restauração ou uma porção do livro do ministério. Aproveita e combata com a verdade. Amém. Não é discutir, é combater. Às vezes uma boa vontade, uma boa postagem que destoa, divide, separa, leva para longe do ponto central. Senhor Jesus. Amém. O 5 fala assim: ensinar e pregar a economia de Deus sobre Cristo e a igreja é combater o bom combate. Amém. O bom combate, por que tem esse nome bom combate? É porque existe mau combate. É porque combatemos por Deus. Amém. Combatemos pela igreja e combatemos por Cristo. Amém. São coisas que vão Amém. permanecer. Tudo permanece, nós combatemos junto. Amém. Amém. Na letra B diz assim, 1 Timóteo 6,12 diz: combate o bom combate da fé. Aleluia. Amém. Número 1, combater pela fé significa lutar pela economia neotestamentária de Deus. Amém. Irmãos, simplificando isso, o que é lutar pela economia neotestamentária de Deus? É lutar por Cristo como centro de todas as coisas.
Sim. E pela igreja como corpo e expressão de Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Número 2, ele diz isso mais claramente, especificamente a lutar por Cristo como a corporificação de Deus e pela igreja como o corpo de Cristo. Amém. Número 3, combater o bom combate da fé é lutar pelo conteúdo do evangelho completo segundo a economia neotestamentária de Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, porque Paulo era uma pessoa que ele não perdia o seu foco? É porque Paulo teve uma visão celestial. Paulo está querendo dizer para Timóteo o seguinte: Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a corrida, eu guardei a fé, agora é o seu momento. Sim. Agora é o seu momento de combater o bom combate, de completar a corrida e de guardar a fé. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, para isso nós precisamos nos engajar na luta espiritual. Amém. Aleluia. Paulo, ele falou para Timóteo, para ele combater como um bom soldado. Quando você vai para o capítulo 2 de 2 Timóteo, no versículo 4, Paulo fala: nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o recrutou. Sim. Então nós estamos aqui, irmãos, não apenas como ouvintes da palavra, nós precisamos ter o sentimento que nós estamos engajados na luta por Cristo e a igreja. Amém. Irmãos, engajamento é diferente de passividade. Você pode ser um irmão, eu posso ser um irmão que está reunido com os outros, mas não estou engajado. Engajar-se, para quem é militar é fácil, né Tiago? É fácil definir esse termo. Mas alguém que está engajado, ele está dentro da batalha. Ele não está simplesmente ouvindo sobre a batalha, estudando sobre a batalha, ele está no fronte de luta. Irmãos, nós precisamos ser essas pessoas. Nós recebemos essa visão celestial. Nós recebemos a visão da economia eterna de Deus. Agora nós precisamos estar engajados. Sabe qual é o risco, irmãos, de não estarmos engajados? Se nós não estivermos engajados, nós poderemos perder o alvo. Porque quando você está engajado, você tem uma meta muito definida. Sim. Você tem uma meta de onde você está, onde você quer chegar e contra quem você está lutando. Você também tem em mente, no seu coração ali, por causa de quem você está lutando. Irmãos, nós não estamos lutando pelo nosso próprio bem-estar. Nós não estamos lutando para ter uma vida familiar feliz. É claro, não queremos ter vidas familiares tristes, eu não estou dizendo isso. Não estamos lutando por prosperidade. Nós estamos lutando pelos interesses de Deus nessa terra. Amém. E para isso, irmãos, nós precisamos nos engajar. Amém. Você precisa se alistar. Você precisa dar o seu nome. Sim. Você precisa se apresentar. Amém. Você vai ter que falar para o Senhor: Senhor, eu não sou como Paulo. Eu sou como Timóteo. Mas, Senhor, eis-me aqui. Amém. Eis-me aqui, Senhor. Amém. Paulo, podemos dizer, era um gigante espiritual. Sim. Timóteo tinha uma fé sem fingimento. Timóteo tinha uma consciência pura. Mas Timóteo, ele tinha um espírito que estava apagado. Irmãos, quantos de nós, muitas vezes, nosso espírito se apagou, mas mesmo assim, Paulo fala para ele: reaviva a chama do dom de Deus. Amém. Precisamos reavivar a chama do dom de Deus. Irmãos, quando a chama do dom de Deus está ardendo em cada um de nós, você se engaja na luta de Deus. Amém. Você se torna um Josué. Amém. Você se torna um Caleb. Sim. Você vê gigantes. Amém. Mas o seu alvo não é o gigante. O seu alvo é a posse da boa terra. Amém. O seu alvo é a posse desse Cristo todo inclusivo. Amém. O seu alvo é estabelecer a casa de Deus na boa terra, para que venha o reino de Deus. Amém. 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 Aqui no número 4 prossegue dizendo: por causa de ensinamentos diferentes, a igreja já havia sido degradada e desviada da fé. É verdade. Paulo incumbiu Timóteo de lutar contra esse desvio da fé, que é combater
o bom combate. Desde a época do início da igreja, tinham chamado judaizantes, Sim. que também deram problema para o Senhor. Os judaizantes, aquele grupo de irmãos que arrastava os da fé da nova aliança para a antiga aliança. Queriam fazer adaptações. Sim, Jesus salva, mas também esse mais é que era o problema. Então, sempre existiu isso, arrastar para o Velho Testamento. Sim. Lá em Lucas 16, nos diz o seguinte: a lei e os profetas duraram até o João. O Velho Testamento serviu até o João, Sim. chamado o Batista. Então, esses grupos que até hoje existem, sempre quer rememorar coisas do passado, lá do Velho Testamento. E o Paulo usa uma expressão aqui, no comecinho da carta, que está até para a leitura, a gente não leu. É 1 Timóteo 1,4. Ele fala assim, ó: nem dê atenção a fábulas e genealogias sem fim. Sim. Nem dê atenção. E mais na frente, ele diz assim, ó. Cadê? No 4:7. Mas rejeita as fábulas. O que é uma fábula? Essa palavra fábula aqui, no grego é mitos, lenda, historinha da carochinha. E infelizmente tem hoje coaching e pregadores especialistas nisso. Colocam um fundo musical e contam a historinha e tenta fazer aplicações espirituais. Senhor Jesus. A palavra, irmão, são palavras. Amém. As Santas Escrituras é a nossa segurança. Amém. As Santas Escrituras é a nossa bússola. Esqueça fábulas, elas vão te desviar. É verdade. Vão te levar para coisas diferentes. Sim. Oh, Senhor Jesus. Vou dar só um exemplo. Eu vou dar vários exemplos aqui. Vou dar um agora por enquanto. Recentemente foi divulgado no YouTube, vários vídeos surgiram. Fizeram o seguinte: colocaram os super-heróis, Thor, Superman, enfim, enfileirado. Aí de repente viu um sujeito, como se fosse Jesus, andando. Aí todo mundo, vocês viram? Aí todo mundo, glória a Deus, louvado. Gente, isso é heresia. Jesus é o único real ali. Amém. O resto é obra de ficção. Sim. O que o cartunista fez ali foi igualar ficção com Jesus, que é real. É algo perigoso isso. É sutil a coisa, irmão. Senhor O Jesus. diabo, ele é craque nisso. É verdade. Ele é bom na coisa. Fala, ó, rejeita. Não Amém. dê atenção. Amém. É aí que está o desvio. Amém. Amém. Senhor Jesus. Mas o problema dessas fábulas é que elas nos desviam do ponto central. E quando o apóstolo Paulo, ele falou para Timóteo que a igreja é a casa do Deus vivo, é a coluna e é a base da verdade. Então, quando começa a entrar fábulas, genealogias e coisas afins, as pessoas são desviadas da verdade. Se a verdade, nós somos desviados da verdade, o que acontece? Nós deixamos de apreciar aquele que é o verdadeiro, aquele que é o real, Sim. e começamos a colocar atenção em outras coisas. E com isso, o nosso coração, ele vai seguindo o que nós vemos. Não é verdade? O coração vai seguindo o que você vê. E quando você percebe, você já está longe do ponto central. E isso começa a causar divisões na igreja, porque se torna uma escola de opiniões, porque não é aquilo que é o ponto central. Nós precisamos voltar ao ponto central. Amém. Amém. Agora eu queria, no esboço saiu um erro, tem a letra B, depois do número 4, aí repete a letra A, né? Isso. Mas é como se fosse a letra C e sucessivamente. Vamos ler essa parte aqui, fala assim: para combater o bom combate da fé na vida cristã, precisamos tomar posse dessa vida, a vida eterna, a vida divina, e não confiar
na vida humana. Amém. Amém? Amém. Paulo falou para Timóteo: toma posse da vida eterna. Amém. Aleluia! Amém. A vida é eterna, irmãos. Precisamos tomar posse. Talvez o conceito de alguns é que a vida eterna, Paulo tomaria posse da vida eterna só no futuro, na volta do Senhor. Mas Paulo está falando para Timóteo hoje: toma posse da vida eterna. Amém. Irmãos, quando falamos de nos engajar, quando falamos de incumbência, quando falamos de lutar pela economia de Deus, de lutar pela fé, de defender a fé, você pode olhar para si mesmo e pensar: meu Deus, eu não tenho condição disso. Eu não tenho, Senhor, eu não tenho. Quando Paulo falou para Timóteo: Timóteo, combate o bom combate da fé. Timóteo pode ter olhado para a situação dele, um jovem, talvez em Éfeso, eu creio que ele estava em Éfeso nessa época, é isso? Calma, Timóteo. Timóteo estava em Éfeso nessa época. Aqueles mestres da lei com barba branca já, cabelos brancos, mais velho que Timóteo. Timóteo, como é que eu vou encarar essa situação? Então Paulo falou para ele: toma posse da vida eterna. Amém. Irmãos, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Aí eu vou fazer uma pergunta, vocês me respondam com amém. Quem tiver convicção: vocês têm o Filho? Amém. Então todos nós podemos tomar posse da vida eterna. Amém. Porque a vida eterna é uma pessoa. Sim. É Cristo vivendo em nós. Amém. Irmãos, eu paro para me perguntar, hoje de manhã eu estava lendo 2 Coríntios capítulo 11, Paulo falando dos sofrimentos que ele passou em naufrágio, sofrendo na mão dos falsos irmãos, apedrejado, em perigos no mar, em perigos no caminho. Irmãos, foram muitos sofrimentos. Sim. Mas por que Paulo nunca desistiu? Porque Paulo tomava posse da vida eterna. Amém. Irmãos, precisamos tomar posse da vida eterna. Sim. Se você olhar para a sua condição, para a sua situação presente, você vai falar: irmão, isso não é para mim. Sim. Espera aí, calma, não desista agora. Você lembra que nós falamos da economia de Deus? Olha, Deus se tornou homem, Deus inacessível, Deus poderoso, Deus criador dos céus e da terra. Esse Deus se encarnou em Cristo. Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Na sua ressurreição ele se tornou o Espírito que dá vida. E no capítulo 20 do Evangelho de João, ele fez uma coisa impressionante, muito simples. Talvez a grande maioria dos cristãos não percebam. Ele reuniu aquele pequeno grupo de pessoas ali, aqueles que eram complicados nos evangelhos, e ele fez uma coisa, ele fez assim, ó, soprou. Sim. Aleluia por esse sopro. Amém. Esse foi o segundo sopro das Escrituras. No primeiro sopro, no livro de Gênesis, ele formou o espírito do homem, mas esse espírito ainda estava vazio. Ele precisava ser preenchido com outro espírito. Quando ele soprou, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus Espírito, Amém, entrou no homem. Amém. E o Espírito é o Espírito que dá vida. Irmãos, quando eu vou falar para vocês, eu hoje tive taquicardia, ataque de labirintite, mas eu estou aqui quase furando esse teto de vontade de pular. Sabe por quê? Eu estou tocando nessa vida eterna. Amém. A vida eterna está me energizando, irmão. Amém. Essa vida, ela quebra, ela transpõe barreiras. A vida eterna é a vida toda inclusiva, é a vida que é capaz. E a vida humana, ela é a vida que contém a vida eterna, entende? Nós somos o recipiente, o vaso que recebe essa vida eterna. Amém. Por isso, irmãos, não seja como Timóteo, porque Deus não nos deu espírito de covardia.
Deus nos deu espírito de poder, espírito de amor e espírito de mente sóbria. Todos nós aqui que temos esse espírito, temos esse poder. Amém. No esboço aqui, irmão, vamos dar um pulo aqui pro D3. D3. Assim, a sutileza do inimigo. A sutileza do inimigo. A gente vai ler esses pontos aqui e tocar alguns itens. Diz assim o 3. A sutileza do inimigo introduzir o desvio da fé. Olha só. É para afastar os crentes da vida eterna. Nós, crentes genuínos, devemos tomar posse da vida eterna. Sem a vida eterna, não somos nada. Não somos nada. A tendência do desvio da fé e do conjunto da vida moderna atual é nos desviar por pequenas coisas. É verdade. Se tu cronometrar o tempo que você fica, cada vez que fica, é sutil a coisa, irmãos. É muito sutil. Ora, se for cronometrar, para você ler o Novo Testamento, é só para você ficar animado, tá? Você gasta só 16 horas, de 16 a 18 horas, para ler o Novo Testamento todo. Se somar as horas por semana, quanto tempo daria? Não percebe? Sim. Temos que tomar posse. Amém. Há algo aqui que tem que tomar uma decisão firme. Sim. E ao ler as Escrituras, você está tomando posse da vida. Amém. Porque nas palavras tem o quê? Vida. Amém. São de mim que testificam. Amém. Recorramos à Bíblia, irmãos. É segurança para nós. Amém. Eu sempre digo isso, eu acho que estou ficando idoso. A revelação divina, irmãos, está em português. Amém. E está na sua mão. Leia a palavra, irmão. Amém. Se firme nela. Amém. E continua aqui o item. Parei no 4? 5 agora. 5 agora. Essa vida é um pré-requisito para levar a cabo a economia de Deus a respeito da igreja, como vemos em 1 Timóteo, a respeito da igreja, para enfrentar o declínio da igreja, como vemos em 2 Timóteo, e para manter a boa ordem da igreja, como vemos em Tito. Amém. Sempre iremos precisar dessa vida eterna para tudo. Amém. O normal é tocar sempre nessa vida eterna. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia, que eu acho que todos nós estamos tocando nessa vida eterna. Amém. Letra E aqui, ela diz assim: estamos combatendo o bom combate contra Satanás e o reino das trevas. Aqui eu queria abrir um parênteses. No capítulo 6 de Efésios, Paulo fala sobre a luta espiritual. Nós cantamos o hino Luta Junto com o Corpo, não é isso? Esse hino é baseado em Efésios capítulo 6. Ele fala que a armadura é para o corpo. Mas eu gostaria de compartilhar uma coisa. Em Efésios capítulo 6, deixa eu abrir aqui rapidinho. Amém. Em Efésios capítulo 6, Paulo fala da luta num determinado aspecto. Sim. O principal aspecto que Paulo fala da luta espiritual em Efésios 6, Efésios 6 de 10 a 20, eu não vou ler tudo. Primeiro ele fala que nós precisamos ser fortalecidos. Sim. Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, essa manhã estamos aqui, sabe para quê? Para sermos fortalecidos no Senhor. Amém. E na força do seu poder. Amém. E depois ele continua falando que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para permanecer firme contra as ciladas do diabo. A principal característica dessa luta é que nós permaneçamos firmes. Sim. E que nós resistamos no dia mau. No versículo 13 ele fala: tomai também a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Paulo ele escreve a Timóteo, no capítulo 4 de 1 Timóteo, ele fala: o Espírito expressamente afirma que nos últimos dias alguns se apostatarão da fé. E em 2 Timóteo capítulo 3, ele continua no mesmo tom dizendo que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Irmãos, os tempos para nós cristãos estão fáceis ou estão difíceis?
Minha esposa começou a dar aula recentemente e ela chega em casa e fala da situação dos alunos. Coisas que a gente não pode falar que está sendo gravado, né? Para não ser usado contra nós depois. Os tempos são difíceis. Por um lado, existe uma coisa chamada apostasia. Quando Paulo escreveu 2 Timóteo, o tempo da apostasia havia chegado. O que é a apostasia? A apostasia é o abandono da fé. Mas queria observar uma coisa, irmãos. Nos tempos que nós estamos vivendo hoje, você passa pelos templos cristãos, eles estão lotados, não estão? Alguns causam congestionamento num bairro inteiro, na hora da chegada e na hora da saída. Então, que tipo de apostasia que nós estamos hoje? Não é a apostasia de abandonar os templos, é a apostasia da economia eterna de Deus. É a apostasia da linha central da Bíblia. As pessoas hoje têm coceiras nos ouvidos, como disse o Sterling. Procuram coaches cristãos, não é isso? Isso. Estão procurando mestres, eles se cercam de mestres, que vão falar de coisas que eles querem ouvir. Prosperidade, bem-estar, você arrumar um bom casamento. Só vitória. Só vitória, irmão. Milagres. Irmãos, esta é a apostasia moderna. Em 1 Timóteo, Paulo fala que a igreja é a coluna e base da verdade. Mas quando chega em 2 Timóteo, ele fala de uma grande casa. Irmãos, nós estamos nessa situação. Como o Sterling falou sobre a sutileza do inimigo. O inimigo, ele quer nos desviar da linha central da economia de Deus para que nós abandonemos a essência da fé. Senhor Jesus. E irmãos, quando Paulo fala de resistir, em Efésios capítulo 6, ele fala sobre todos os ataques que os crentes sofrem na sua vida diária. Satanás, ele arma ciladas, Satanás, ele envolve pessoas para magoar os santos do Altíssimo, mas quando ele fala para Timóteo combater o bom combate, o tom aqui é diferente. O tom não é mais de resistir, o tom não é mais simplesmente ficar de pé, ficar firme. Agora você é um combatente, você está na linha de frente para a luta. Sim. Irmãos, é esse tipo de combate que nós precisamos entrar. Amém. Não estamos, por um lado, precisamos resistir no dia mal, precisamos estar firmes, sendo fortalecidos no Senhor, mas há um objetivo. O objetivo é que nós precisamos combater o bom combate. Amém. Ainda aqui no inimigo, vamos expô-lo aqui um pouco, para a vergonha dele. 2 Coríntios capítulo 10. Sim. A partir do versículo 3, fala assim: porque embora andando na carne, sim, não combatemos segundo a carne, pois as armas do nosso combate não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, derrubando argumentos, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, sim, e levando cativo todo pensamento, sim, à obediência de Cristo. Amém. Aí no capítulo seguinte, na página seguinte, no capítulo 11, o Paulo, preocupado com isso, 11:3, mas temo que assim como a serpente, sim, enganou Eva com sua astúcia, sim, assim também de algum modo, é o sutil, irmão, de algum modo, sim, ele vai tentar, os vossos pensamentos sejam corrompidos e se afastem da simplicidade e da pureza para com Cristo. Sim. Se afastar é a mesma palavra para apostatar. Se apostatar é se afastar. E o que leva a se afastar? Olha aqui como o inimigo continua trabalhando. O Paulo está preocupado com as fábulas, e eu também. 2 Timóteo, capítulo 4,
a partir do versículo 3. 2 Timóteo 4, versículo 3. Ele está falando aqui de crentes, de irmãos. Fala assim: pois haverá tempo em que não suportarão. Sabe só isso? Um irmão não suportar o ensino saudável? Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, ajuntarão para si mestres segundo suas próprias paixões e afastarão seus ouvidos da verdade, porque voltando-se para as fábulas. A fábula é perigosa, irmão. Sim. Boas ideias, boas coisas maneironas, sem Cristo e sem vida, vai te afastar da fé. Senhor Jesus. É muito sutil a coisa. Tu, porém, amém. Vamos junto, versículo 5, irmão. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista, cumpre plenamente o teu ministério. Vamos combater, irmão. Amém. Vamos lutar juntos. Amém. Amém. É isso que Paulo estava encarregando Timóteo, que Timóteo cumprisse plenamente o seu ministério. Sim. Irmãos, ouvindo a mensagem 2 da conferência de língua chinesa, eu fiquei muito tocado quando o irmão falou: a principal incumbência que Deus nos deu é a pregação do Evangelho. Sim. Então, como que nós vamos combater contra Satanás? Tudo aqui está no campo da mente, não é isso? Dos pensamentos. Primeiro, nós precisamos vigiar por nós mesmos para que nós mesmos não caiamos nesses contos de fábula. Entende? Para que nós mesmos não nos desviemos da linha central da economia de Deus. Mas, irmãos, eu vou abrir meu coração aqui para vocês. Nós, nas igrejas, pelo menos até onde eu conheço, temos uma grande dívida em relação ao Evangelho. Nós precisamos começar a perceber que o tempo é urgente. Sim. Nós precisamos salvar alguns. Amém. Em Atos capítulo 26, versículo 18, Paulo fala assim: para lhes abrir os olhos, para fazê-los voltar das trevas para a luz, e da autoridade de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão de pecados e herança entre os que foram santificados pela fé em mim. Essa passagem, junto com a passagem que o Oster leu, de 2 Coríntios capítulo 10, nós precisamos atentar, irmãos. Nós precisamos, não só como indivíduos na igreja, mas como igreja coletivamente, precisamos ir diante do Senhor e considerar: Senhor, temos uma dívida contigo em relação ao Evangelho. Irmãos, temos ou não temos? Temos sim. Eu estou na vida da igreja, esse ano vai fazer 35 anos. Eu tenho uma dívida em relação ao Evangelho. E um dia todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Por um lado, nós precisamos ter maturidade, crescimento de vida, ser uma virgem com azeite. Mas por outro lado, precisamos ser servos que multiplicam os talentos. Então Paulo, na sua carreira, aqui já vamos dar a introdução na carreira, que é outro aspecto da mensagem. Paulo, na sua carreira, iria de cidade em cidade, com o objetivo de fazer com que os homens saíssem da autoridade das trevas e que fossem transferidos para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, nós temos uma visão clara que precisamos edificar a igreja, não é isso? Amém? Amém. Amém. Precisamos ter essa visão clara. Mas vocês lembram de um hino que eu não lembro o número agora, que fala assim: Senhor, Davi jurou, não vou em minha tenda entrar, ao leito meu subir, nem os meus olhos descansar, até que eu encontre, enfim, lugar para ti, ó Deus. Então, Davi tinha um desejo de quê? De edificar a casa de Deus, certo?
Mas Davi falou assim para os seus servos: olha, vou fazer uma lei aqui, vocês têm que edificar a casa de Deus. Ele fez isso? O que Davi fez? Ele preparou o material. Sim. Ele preparou o material, ele deu o material para Salomão, ele deu instruções a Salomão para que ele fizesse a obra. Irmãos, não estranhe que eu vou falar. Eu trabalhei na Marinha há 37 anos. Estou aposentado, graças a Deus. Quando eu entrei na Marinha, todas as pessoas que trabalhavam na Marinha eram funcionários da Marinha. Ano passado eu me aposentei. E hoje existem mais terceirizados do que funcionários da Marinha. O que eu quero dizer com isso? Não podemos terceirizar a edificação da igreja. Verdade. Você não pode delegar a outras pessoas a incumbência que Deus te deu. Paulo falou para Timóteo: cumpre cabalmente o teu ministério. Sim. Irmãos, vocês que estão aqui na cidade do Rio de Janeiro, somos um com vocês, amém? Amém. Nós estamos em Nova Iguaçu, outros estão em Macaé, outros estão em Magé, estamos em várias cidades. Somos um só corpo, lutamos pela mesma coisa. Amém. Mas eu não tenho como viver aqui na cidade do Rio para combater no dia a dia com vocês na prática. Entende? Vocês não têm como sair do trabalho de vocês, da casa de vocês e reunir comigo todo dia em Nova Iguaçu. Nós, nas igrejas locais, precisamos assumir a responsabilidade que o Senhor nos deu em cada localidade. Sim. A dívida do Evangelho precisa ser paga na cidade do Rio de Janeiro. Sim. A dívida do Evangelho precisa ser paga na cidade de Nova Iguaçu. A dívida do Evangelho precisa ser paga em Niterói. Precisa ser paga em Macaé. Irmãos, isso é trazer o material. Sim. Se nós não trouxermos o material, Deus não terá como produzir a casa. Entende? Irmãos, que o Senhor toque o nosso coração de forma profunda. Amém. De forma absoluta, para que, como Paulo falou para Timóteo no capítulo 4, no versículo 1, conjuro-te. Irmãos, que palavra pesada. Paulo está invocando algo muito sério para Timóteo, algo muito solene. Ele falou: Timóteo, conjuro-te perante Deus. Gilmar, não vou entrar na sua mensagem não, pode deixar. E Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Sim. Não tinha exceção. Paulo está dizendo: Timóteo, você não é exceção, eu não sou exceção, todos nós estaremos diante do Senhor. No versículo 2 ele fala: proclama a palavra. Amém. Proclama a palavra. Igrejas do estado do Rio de Janeiro, proclamem a palavra. Depois, no versículo 5 ele continua: faz a obra de um evangelista. Essa é a maneira de combater. Sim. Isso não é só resistir, isso é você entrar no campo do inimigo e tirar as pessoas da autoridade das trevas. Amém. Irmãos, precisamos ganhar esse espírito. Amém. Esse é o espírito de Paulo. Amém. Amém. Romanos 3, nós vamos ler, irmãos, intercalando irmãs com irmãos, até a letra D. Depois vamos entrar na letra E. Por quê? O que está na letra A até a letra E será coberta amanhã na terceira mensagem, tá bom? Então nós vamos ler as letras. Começando pelos irmãos. Letra A. Paulo começou a correr a corrida celestial após o Senhor conquistá-lo, e ele correu continuamente para terminá-la. Amém. Irmãs, B. Amém. Por isso ele receberá do Senhor uma recompensa, a
precisamos buscar a jornada que o Senhor nos ordenou e andar fielmente nela, pagando qualquer preço para continuarmos de todo o coração em nossa jornada até chegarmos ao fim. Amém. Com perseverança a corrida que nos está proposta. Amém. Eu vou ler aqui o número 1. Assim como o apóstolo Paulo, todos os cristãos, Amém, devem correr a corrida para ganhar o prêmio, não a salvação comum, mas um prêmio no sentido especial. amém. Aleluia. Ele falou aqui na questão das localidades, e eu queria fazer assim um jogo de palavras para fixar essa ideia, esse sentido de localidade, de como você deve servir na sua localidade. Todos nós, quando fazemos qualquer cadastro, o que é pedido de cara? O seu CEP. Não é isso? Qual o seu CEP? Você dá o CEP, qual o número? Já aparece logo tudo ali. Então o seu CEP é o seu lugar de combater. Amém. CEP é corrida espiritual proposta. Amém. Não tem como você errar. Não adianta ter comunhão no mundo inteiro com a Indonésia, com Taiwan. É a sua localidade que você tem que servir, colaborar e pregar. Amém. Corrida espiritual proposta. É onde você está. Amém. Amém. Graças a Deus que Paulo falou, terminei a corrida. Sim, Paulo não falou, cheguei em primeiro lugar. A verdade. questão não é chegar em primeiro lugar. Sim, a questão é terminar. terminar a corrida. E quantas corridas tem, irmãos? Só existe uma corrida. Sim. Todos nós estamos correndo a mesma corrida. Amém. Todos nós estamos na mesma carreira. Amém. E como nós vamos correr essa corrida? Olhando firmemente para Jesus, Amém. o autor e o consumador da fé. Irmãos, essa questão da volta do Senhor, ela deve mudar o nosso viver hoje. Se você tem em mente que o Senhor vai voltar e que Ele vai se manifestar a cada um de nós, isso precisa afetar a nossa vida hoje. Precisa afetar a minha maneira de viver, a minha maneira de andar, a minha maneira de pensar, a minha maneira de se relacionar com as pessoas. Estamos aqui, irmãos, como pessoas que têm a visão da volta do Senhor. Agora, quem está apto a correr essa corrida? Quem está apto de correr essa corrida são os salvos. Sim. Você é salvo? Amém. Então você já está apto para correr a corrida. Amém. A corrida é para os salvos. No dia que você crê no Senhor Jesus, você já começou a correr. Sim. Mas, irmãos, uma coisa é estar numa corrida, outra coisa é você fazer uma caminhada, né? Minha filha mora num bairro, numa cidade nos Estados Unidos chamada Carrollton, e tem um condomínio perto da casa dela chamado Castle Hills. Irmãos, eu nunca vi um lugar tão bonito na minha vida. Tem um lago gigante e uma pista para você fazer caminhada em volta. Irmãos, eu não estou aqui fazendo caminhada em volta do lago do Castle Hills, pensando na vida relaxadamente. Não estamos fazendo Cooper, não estamos passeando. Estamos aqui numa corrida para ganhar um prêmio. Amém. E essa corrida, é por isso que Paulo falou que antes de correr a corrida, tinham que combater o bom combate. Porque na verdade, correr a corrida é combater esse bom combate. Sim. E quando você está correndo, você está combatendo. Sim. Quando você parar de correr, significa que você parou de combater. Você está passeando na vida da igreja? Ou você está correndo na vida da igreja? Ó Senhor Jesus, Amém. que o Senhor realmente nos dê o coração de ser aqueles que estão correndo e olhando firmemente para Jesus. Amém. Porque se nós, irmãos, ficarmos em volta do lago Castle Hills, você vai ficar pensando na sua vida, você vai começar a pensar nos seus problemas,
Você vai começar a pensar na sua incapacidade e você vai olhar para a paisagem linda ao seu redor e vai tirar os olhos de Jesus. Irmãos, precisamos colocar os nossos olhos fixamente em Jesus. Amém. Porque se nós não colocarmos os olhos em Jesus, nós vamos desmaiar na nossa alma. O maior perigo que corremos durante a nossa trajetória é desmaiar na nossa alma. Você começa a olhar para si mesmo. Irmãos, quem aqui não tem problema no trabalho, na família, na saúde, na vida, com o vizinho? Se tem algum ser humano aqui neste local que não tenha problema, eu gostaria imensamente de conhecê-lo. Não veio. Não veio hoje. Esse irmão não veio hoje. É porque esse irmão não existe. Todos nós temos problemas. Sim. Mas se você olhar para eles, você fizer deles o centro da sua vida, sabia que tem pessoas que gostam de fazer dos problemas o centro da vida? Essas pessoas desmaiam na sua alma. Mas aqueles que olham para Jesus, eles são como águias. Eles correm e não se cansam. Amém. Eles voam. Senhor Jesus. Irmãos, não vamos ser pessoas empolgadas, vigorosas o tempo todo. Isso não é normal. Nenhum ser humano é assim. Todos nós temos vales e montanhas. Mas o importante é que na montanha você continue correndo. E que no vale você continue correndo também. Não desista de correr. Sabe por quê? Você tem a vida eterna. Amém. 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 H número 2. Vamos ler juntos? Aquele que cai e se levanta é o melhor corredor. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Prosseguindo. Não devemos desistir, ficar desanimados ou desfalecer em nossa alma, mas olhar firmemente para Jesus e correr a corrida que nos foi proposta. Mais uma vez, irmãos, o terceiro. Não devemos desistir, ficar desanimados ou desfalecer em nossa alma, mas olhar firmemente para Jesus e correr a corrida que nos foi proposta. Amém. Irmãos, devemos buscar o crescimento de vida. Enquanto corremos, estamos crescendo em vida. Sim. Porque quando olhamos para Jesus, nós o contemplamos e nós o refletimos. E aí somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quando olhamos para Jesus, o Senhor Espírito, Ele começa a agir em nós. Então Ele nos dá força para correr. Senhor Jesus. Agora, irmãos, concluindo essa mensagem, hoje eu acho que aconteceu uma coisa milagrosa. Estamos falando há 56 minutos e estamos acabando a mensagem. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Jesus é maravilhoso. Amém. Irmãos, agora nós precisamos, no Algarismo Romano 5, precisamos conservar o mistério da fé com a consciência pura. A fé refere-se às coisas nas quais cremos, as coisas que constituem o Evangelho. O mistério da fé é principalmente Cristo, como mistério de Deus, e a igreja como mistério de Cristo. Para conservar o mistério da fé, precisamos ter uma consciência pura, uma consciência purificada de qualquer mistura. Irmãos, aqui está o segredo. Nós precisamos ser aqueles que conservam o mistério da fé. Sim. Senhor Jesus,
Irmãos, a fé é a capacidade de substantificar coisas invisíveis, coisas que nós esperamos. Sim. Quem aqui espera a Nova Jerusalém, diga amém. Amém. Aleluia! Amém. Então, se você espera a Nova Jerusalém, agora você precisa substantificar a experiência da Nova Jerusalém. Amém. Na nossa vida, precisamos andar na única rua. Amém. É por isso que não existem várias carreiras, existe uma única corrida. Sim. Porque só existe uma única rua, e essa rua é de prata. Não. É de ferro? É de bronze? Não, ela é de ouro! Amém. Nós andamos pela natureza divina. Amém. Quando você anda na natureza divina diariamente, sabe o que acontece? Você viu aquilo, você viu aquele cenário espiritual, agora ele entra no seu espírito e começa a tornar sua realidade. Dia a dia você deixa de viver na sua própria pessoa e você começa a andar na natureza divina. Isso é porque a fé objetiva aquilo que estava fora de você, pelo Espírito e pela fé, ela entrou em você, se tornou a sua fé subjetiva, se tornou a sua experiência. Amém. Irmãos, nós precisamos que essa experiência da vida eterna de Deus se torne real para nós. Amém. Por isso agora eu queria só falar uma palavra de conclusão. Nós precisamos cumprir plenamente o nosso ministério. Sim. Combater o bom combate, completar a corrida e guardar a fé é cumprir plenamente o ministério. Em Atos capítulo 20, Paulo fala que ele não considerava a vida preciosa para si mesmo, contanto que ele completasse a sua carreira e cumprisse o ministério que ele recebeu do Senhor. Amém. Que o Senhor, irmãos, nos considere fiéis nessa tarde. Amém. Paulo falou assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. No início foi falado que essa epístola, 2 Timóteo, não foi escrita para uma igreja, foi escrita para uma pessoa. Essa pessoa era um jovem, não como Paulo, um gigante espiritual, mas um jovem que tinha uma consciência pura, um jovem que tinha uma fé sem fingimento, Sim. que estava até mesmo com o seu espírito precisando ser reavivado, mas ele continuou correndo a corrida. Amém. Paulo conseguiu abanar a chama do dom de Deus nele. Sim. Ele ganhou aquela percepção que Deus não havia dado a ele um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de mente sóbria. Amém. Irmãos, estamos aqui para correr essa corrida. Amém. Para cumprir plenamente o seu ministério. Amém. Aqui no Algarismo Romano 3 foi falado que cada um de nós deve encontrar a jornada que Deus estabeleceu para cada um de nós. Esse ministério só tem uma obra. Quem sabe qual é a obra do ministério? A obra do ministério, segundo Efésios capítulo 4, é a edificação do corpo de Cristo. Não estamos aqui fazendo obras separadas, obras isoladas. Nós estamos aqui todos para fazer uma única obra, a obra da edificação do corpo de Cristo. Amém. Por isso nós rejeitamos todo o ensinamento dissidente, rejeitamos todo feno, toda palha, toda madeira, e damos valor apenas àquilo que é de ouro, de prata e de pedras preciosas. Amém. Aquilo que procede da própria Trindade divina. Por isso estamos aqui para cumprir plenamente o nosso ministério. Amém. Paulo falou em 2 Timóteo 4,5 que Timóteo deveria cumprir plenamente o seu ministério. Não deixe o seu ministério pela metade. Não deixe o seu ministério com 70%. Cumpra ele 100%. Amém. Você, na obra do ministério, na obra de edificação da igreja, você precisa encontrar qual é a parte do corpo que o Senhor te colocou. Sim. Essa mensagem foi falada por irmãos lá na China, lá em Taiwan. Irmãos que são muito mais crescidos do que nós. Irmãos que já avançaram espiritualmente muito mais do que nós. Mas a questão aqui não é a capacidade.
A questão aqui é a fidelidade. O Senhor, Ele sabia que o servo de 1 talento tinha pouca capacidade. Ele também sabia que o servo que recebeu 2 talentos e 5 talentos tinham mais capacidade que o de 1 talento. Mas a questão aqui não é a capacidade. A questão aqui é a fidelidade. Amém. Você está na igreja na sua localidade. Essa igreja não é o corpo de Cristo. Essa igreja é uma parte do corpo de Cristo. Amém. Senhor Jesus, Amém. nós, irmãos, precisamos tomar parte, dar a justa cooperação de cada parte. Amém. O apóstolo Paulo fala que o corpo edifica-se a si mesmo em amor. Amém. Por isso falamos, não terceirize a edificação da igreja na sua cidade. Dê a sua parte. Não fale assim, aquele irmão lá disse que vai fazer 35 anos na vida da igreja, então deixa para ele. Não. Você chegou na vida da igreja que dia? Hoje. Amém. Chegou hoje? Então hoje você já tem parte nesse ministério. Amém. Porque você é um membro do corpo de Cristo. Amém. E você precisa encontrar dentro desse corpo a função que o cabeça te deu, a posição que o cabeça te colocou no corpo, para você cumprir plenamente o seu ministério. Amém. Se você não sabe qual é a sua posição no corpo, qual é a sua posição na igreja, você não terá como cumprir plenamente o seu ministério. Também não diga, na minha localidade tem 10 irmãos, tem 20 irmãos, eu gostaria de estar lá em Sumaré, tem 200, 300, eu não sei quantos. Gostaria de estar lá em São Paulo. Amém pelos irmãos de Sumaré. Aleluia! Aleluia pelos irmãos de São Paulo. Amamos, somos um só corpo. Mas você está no Rio de Janeiro. Você está em Mesquita, você está em Nova Iguaçu, está em Belfor Roxo, você está em Petrópolis. Então, você pode orar, você pode e deve orar como um bom soldado pelos santos em Belo Horizonte, pelos santos em Recife, pelos santos em Manaus, pelos santos pela Grande Vitória, pelos santos em São Paulo, em Sumaré, pelos santos em toda a terra. Sim. Mas você só pode combater lado ao lado com quem está do seu lado. Você tem que tomar parte no ministério com aqueles que estão do seu lado. Irmãos de Nova Iguaçu, Amém. irmãos do Rio de Janeiro, vamos ficar lado a lado. Amém. Lutar pela economia de Deus. Não estamos fazendo uma obra separada, uma obra individualista, uma obra de rivalidade, uma obra de competição. Não. Temos a mesma visão. Amém. Temos o mesmo cabeça. Amém. Um só Senhor. Amém. Uma só fé. Um só batismo. Amém. Um só Deus que é sobre todos, o qual está em todos e age por meio de todos. O Senhor quer agir por meio de todos. Amém. Não é por meio de alguns. Não é por meio só dos mais velhos. O Senhor quer agir por meio dos jovens. O Senhor quer agir até por meio das crianças. Louvado seja o Senhor, irmãos. Não sejamos aqueles que deixam o nosso ministério incompleto. Que o Senhor nos dê a graça. Amém. Que o Senhor nos dê o suprimento de vida. Amém. Que nós nessa tarde tomemos posse da vida eterna. Que nessa tarde nós tenhamos a mesma visão de Paulo, que governou a sua vida, que diante do rei Agripa pôde dizer: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. O Senhor me considerou para o ministério. Irmãos, você e eu somos os Timóteos de hoje. Amém. Nós estamos aqui para levar a cabo o nosso ministério. Jovens na faculdade, no seu trabalho, leve a cabo o seu ministério. Reúna nas reuniões da igreja. Ore com os irmãos. Se a sua igreja, se a sua localidade ainda não está engajada no Evangelho, Gelodir, precisamos nos tornar companheiros do Evangelho. Paulo falou para Timóteo: luta junto comigo. Sim. Essa pela economia, pela fé. Irmãos, estamos aqui sozinhos, estamos acabados. Sozinhos não temos chance. A nossa vida natural não tem chance.
mas nós temos a vida eterna e estamos no corpo. Amém. Que a graça do Senhor seja conosco, irmãos. Amém. Aleluia. Amém. Eu acho que agora o irmão vai confirmar a palavra, é isso? É o compartilhar agora. Graças ao Senhor.